Zeynep faz um pedido desesperado para Sully que vai te deixar em lágrimas. Zendiz descobre que Zeynep está por perto e solta uma ameaça terrível. E olha, o momento entre Zeynep e Meleque no parque vai ser dolorido de se ver. Antes de começar, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva para não perder nenhum capítulo. No quarto, Sully está guardando algumas roupas novas enquanto canta, ainda triste por ter perdido o emprego. O celular dela toca e é Zeynep. Sully atende irritada, dizendo que não tem tempo para ela. Mas Zeynep pergunta se podem conversar. É algo importante. Por Meleque. Sully fica passada ao ouvir Zeynep usar o nome Meleque em vez de Turna e acaba aceitando se encontrar com ela. Na casa da vizinha, Turna está ajudando Gonula a fazer as lembrancinhas quando Aisel entra chorando. Ela conta que mobiliou uma casa inteira para o casamento do filho, mas ele terminou o noivado. Num restaurante, Zeynep e Sully se encontram e estão sentadas frente a frente. Clima super tenso. Zeynep faz um esforço visível para falar Meleque em vez de Turna. Ela conta que o pior dia da vida dela foi quando pensou que Meleque estava morta. Diz que se sentia num poço sem saída, todos os dias desde então. Zeynep pergunta com tristeza: por que você fez isso? Ela afirma que jamais vai perdoar Sully, mas que sabe que ela também não vai perdoá-la por ter tirado o Meleque dela uma vez. Sully corrige com frieza: você não tirou a Meleque de mim. Você a sequestrou, mudou o nome dela e depois a rejeitou. O que você quer? Quero ver a Meleque. Zeynep revela que talvez essa seja a última oportunidade que ela tem de ver a menina. Enquanto isso, Sandy está com Elias. Eles entram em um bar procurando por Ahmed. O garçom avisa que ele volta logo e os dois se sentam para esperar. Elias explica: o dono original, Mustafa, era gente boa, mas perdeu o filho recentemente e vai embora, deixando o bar para o Ahmed. Por ser muito jovem, ele precisa de um sócio que imponha respeito. Sandy sorri, dizendo que é o homem certo para o trabalho. De volta ao restaurante, Zeynep conta para Sully que pode ficar paralisada ou até mesmo algo pior e pede: deixe-me ficar algumas horas com a Meleque, mesmo que seja para fazer um piquenique. Sully garante que a filha não vai querer ir de jeito nenhum. Zeynep fica arrasada e Sully propõe que vão juntas, então, para perguntar se Meleque aceita. No bar, Ahmed diz que se agradou de Sendiz. Sendiz também gostou dele, mas quer saber do dinheiro. Quanto precisa para ser sócio? Ahmed explica que o restaurante tem muitas dívidas, cerca de 1.600.000. O arrogante do Sendiz garante que o dinheiro vai ser a parte mais fácil. O que será que ele está armando se não tem nem onde cair morto? Saindo do bar, Elias pergunta como ele vai conseguir tanto dinheiro. Sendiz afirma que vai dar um jeito. E bem nessa hora, olha só quem aparece. Zeynep passando de carro, bem na frente dele. Sendiz fica estático observando ela passar com aquele olhar maquiavélico que ele tem. Elias pergunta o que foi, mas Sendiz mente, dizendo que não é nada. Esse monstro está tramando alguma coisa, eu tô sentindo. Se você também está com esse pressentimento, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem também está viciada nessa novela. E olha, ainda tem muita coisa para acontecer. Bora continuar. Caide tem alta e volta para casa com toda a família. Ela pergunta se Zeynep tem falado com Gonu. Zeynep responde que falou com ela e que, apesar de ainda estar um pouco chateada, descobriu pela avó que Gonu só sabia que Turna estava viva há uma semana. Duro diz que gosta muito da senhora Gonu, mas também ficou chateada com ela por esconder isso. Ela acrescenta que não entende como alguém consegue descobrir algo assim e não contar. Caide fica extremamente incomodada e troca olhares com Ganze e Sinan, os três que mentiram para Zeynep por mais tempo. Zeynep diz que a mentira é horrível mesmo, mas que é muito difícil saber o que fazer ao descobrir algo assim. Quando ficam a sós, Caide pergunta quando Sinan vai parar de olhá-la com julgamento. Ela diz que não basta Zeynep descobrir que Turna estava viva. Ele queria que a esposa descobrisse que foi ela quem orquestrou toda a mentira. Sinan responde que não tem nada a ver,
que o que está deixando ele assim é algo mais sério, mas que conversarão disso na hora certa. Ele aproveita para perguntar o que Ali sabe da história toda. Caide diz que até onde ela sabe, Ali não sabe de nada. Sinan promete averiguar. No carro, Zeynep pergunta se Sinan contou para Caide sobre os exames, e ele garante que não. Zeynep comenta o quanto é difícil para ela confiar nas pessoas e que não sabia como é bom ter alguém em quem confiar. Alguém que, aconteça o que acontecer, sempre vai dizer a verdade. Ela agradece sem imaginar a culpa que Sinan carrega por ter mentido para ela. Sinan vai até o jornal conversar com Ali, que revela direto: descobri que você sabia que a Turna estava viva, mas ainda não sei por que escondeu isso da Zeynep. Sinan diz que tem suas razões, mas não deve satisfações a ele. Ali questiona por que Sully faria isso. Sinan diz que não foi ele o responsável e conta que descobriu a verdade há apenas 3 meses. Ele vai saindo e diz boa sorte para Ali encontrar as respostas que procura. Ali promete que as encontrará. Gonu atende uma ligação e é Caide, falando um monte e acusando ela de ter contado a verdade para Ali, um homem que nem é da família. Gonu não consegue nem entender do que ela está falando. Caide continua falando um monte, até que Gonu finalmente reage e ameaça desligar se continuar sendo insultada dessa forma. Ela diz que não contou nada para o Ali, nem para nenhum estranho, e que tudo isso é pela culpa imensa que Caide carrega em seu coração. Falando firme como nunca antes, Gonu diz para Caide contar logo a verdade para Zeynep, para que ela possa perdoá-la, já que a única culpada disso tudo é ela mesma. Você machucou a todos, não percebe? Não volte a me ligar até que entenda isso. E desliga na cara dela. Ufa, finalmente Gonu reagiu. Caide chora sabendo que ela tem razão, enquanto a senhora Zeynep parabeniza Gonu e diz que é assim que se faz. Um peso saiu das costas dela. Na casa deles à noite, Zeynep conta para Sinan que foi se encontrar com Sully e ela aceitou deixá-la ver a Turna. Sinan pergunta se a menina vai querer vê-la. Zeynep diz que não sabe, mas quer tentar antes que seja tarde. Zeynep diz que nunca poderá retribuir todo o amor incondicional que Sinan tem por ela. Ela diz que o ama, mas não da mesma forma que ele, porque passou a vida toda sem saber como expressar seu amor e como ser amada, talvez pelos traumas que carrega da infância. Ela conta que Turna a mudou e depois veio ele com tanto amor, mas ela ainda está aprendendo. Não sei se é suficiente, Sinan, mas quero que você saiba que te amo. Caide, ainda pensando em tudo que Gonu disse, decide ligar para Zeynep e contar tudo, mas é Sinan quem atende porque ela está no banho. E nesse momento, infelizmente, ele impede a sogra de contar toda a verdade. Caide diz que o peso na consciência a está matando e que precisa dizer tudo agora. Sinan diz que não é um bom momento, que Zeynep está muito frágil e sensível, mas não conta a gravidade da doença dela. Ele pede para Caide esperar mais alguns dias, até para que ela mesma se recupere melhor do coração. Caide concorda e agradece pelos conselhos. Na casa da Sully, Cengiz e ela assistem TV. Cengiz pergunta do nada se Sully tem visto Zeynep ultimamente. Meleque ouve com atenção. Sully diz que não, e quer saber por que ele pergunta isso. Cengiz comenta que viu Zeynep no trânsito num carro de luxo, o mesmo que estava estacionado na porta da casa deles dias atrás. E aí ele solta a ameaça. Fará Zeynep pagar se ela voltar a atravessar seu caminho. No dia seguinte, Meleque vê Cengiz saindo de casa. Sully aproveita e chama Meleque para dar uma volta. Eles vão para um parque e estão caminhando quando Meleque congela ao ver Zeynep se aproximando. Sully chama a menina, mas ela continua paralisada, enquanto Zeynep se aproxima com cuidado. Meleque pede para ir embora. Sully diz que sente muito, mas não vão, pois a professora precisa passar um tempo com ela. Ela completa dizendo que irão passar uma tarde agradável juntos e que isso faz bem para o Hassan. Meleque acaba aceitando. As três vão juntas até uma mesa de piquenique. Zeynep pergunta o nome do bebê e pede para carregar Hassan. Sully deixa, um pouco contrariada. Meleque se aproxima e Zeynep comenta que ele ama muito a irmã
e que a primeira palavra que irá falar será o nome dela. Meleque responde firme. Ele vai falar Meleque, reafirmando mais uma vez que não é mais Turna. Na loja da Gonu, Caide aparece para uma visita. O clima é pesado. Caide admite que Gonu estava certa e que ela cometeu um grande erro por egoísmo. Pede desculpas sinceras por ter ofendido tanto ela e avisa que vai contar tudo para Zeynep assim que possível. Caide pede para Gonu prometer que cuidará de Zeynep se a filha não quiser mais ela por perto depois de saber a verdade, e abraça Gonu chorando inconsolável. Meleque chama Zeynep de mãe pela primeira vez desde o reencontro, mas depois explode culpando ela por perder o irmão. Sendiz descobre uma verdade devastadora sobre Hassan e olha, o final vai te deixar em choque total. No parque, Sully e Zeynep estão sentadas no banco observando Meleque brincar com Hassan, quando Sully conta que virou cantora e que não estava destinada só a coisas ruins na vida. Zeynep responde que fica feliz por ela. Sully reclama que sabe que ela não acredita no que está contando, que Zeynep pensa que ela é uma perdedora inútil e patética e que se arrepende de ter levado a Meleque ali. Zeynep, já acostumada com a estupidez da outra, respira fundo e diz que não tem por que não acreditar e que admira ela por ter virado cantora. Ela aproveita e pergunta com quem as crianças ficam nas noites que ela trabalha. Sully diz que Zeynep sempre encontra algo para culpar ela e mente que paga uma vizinha para cuidar das crianças. Numa casa de apostas, Sendiz ouve atento um agiota falando ao telefone. O homem explica a um cliente que empresta dinheiro desde que tenha carro ou casa para dar como garantia. Quando o agiota desliga, Sendiz diz que precisa de 1 milhão emprestado, mas que ouviu a conversa e percebeu que não tem chance. Se tivesse casa para dar de garantia, não estaria ali pedindo grana. O homem diz que é assim que eles trabalham. Sendiz sai estressado, reclamando e dizendo que vai ter que conseguir esse dinheiro de um jeito ou de outro. No parque, Zeynep está tirando fotos das crianças quando um personagem sugere tirar fotos de todas juntas. Zeynep aceita animada. Ela senta no banco ao lado de Meleque, pronta para a foto, mas a menina levanta imediatamente, sai de perto e vai para o outro lado sentar com Sully. Zeynep fica muito abalada e dá um sorriso triste para a foto. A rejeição da menina está acabando com ela. Um pouco depois, Zeynep conta que preparou tudo em casa para que fizessem um piquenique ali. Meleque fica visivelmente feliz. Percebendo a reação da filha, Sully solta que não vai sentar em grama nenhuma, porque está cansada. Meleque diz que o Hassan ia adorar, e Sully responde que a menina faça o que quiser, mas ela não irá. Cheia de grosserias, ela deixa o Hassan no colo de Zeynep para ir no banheiro. Zeynep aproveita o momento e abre a cesta que preparou, mostrando que levou todas as comidas que a menina mais amava. Sem querer, ela chama a menina de Turna, mas ela ignora. Quando chama de Meleque, ela olha. Zeynep conta, muito emocionada, que a ama demais, que sempre vai amar e que ela sempre terá um lugar em seu coração, mesmo que não estejam juntas. Zeynep diz que agradece por todos os dias que Meleque passou com ela e pergunta se a menina se lembra da praia onde a chamou de mãe pela primeira vez. Foi ali que me tornei sua mãe, e isso nunca mudará, ainda que você nunca mais consiga me chamar de mãe, porque você é minha filha e eu sou sua mãe. Você é meu céu. Meleque tenta disfarçar a emoção e Sully volta bem nessa hora, reclamando que está morta de fome e comendo o que vê pela frente. Ela fala para Meleque comerem logo e irem embora antes que fique tarde. Chegando no hospital, Zeynep conta para Sinan que Meleque não perdoa ela. Ele diz que só o tempo pode ajudar e que ela precisa ser paciente. Zeynep confessa que tem medo de não ter tempo de vida suficiente para que a filha a perdoe. Os dois entram no consultório médico. Na casa de Sully, Sendiz chega perguntando onde ela está e Meleque responde que ela saiu e já volta.
O que ele não sabe é que Sully foi conversar com o ex-patrão e divide as dificuldades que já passou na vida trabalhando em clubes noturnos. Ela admite que Sendiz é um lixo e que precisa se afastar dele, mas é quase impossível. Sully conta que adora trabalhar naquele bar e é a última tentativa antes de ter que voltar para os clubes noturnos, porque se cair novamente, será tarde demais. De volta em casa, Meleque termina de trocar Hassan e se lembra das fotos do parque na sacola. Ela pega a foto que tiraram todas juntas e, suspirando fundo, solta: Mãe. Gente, ela chamou Zeynep de mãe. Se você também se emocionou, escreve aqui nos comentários e deixa seu like. No consultório, o médico conta que chegaram os resultados dos exames e informa que os níveis de coagulação ainda estão baixos. No entanto, os médicos não encontraram nenhum sinal de embolia na ressonância. Por hora, só precisa aumentar a dose dos remédios. Zeynep não tem nada grave e nem vai morrer, menos ainda ficar paralisada. Sinan e Zeynep suspiram aliviados e muito felizes. O médico diz que só precisam acompanhar daqui para frente. Que alívio! Mas segure-se porque o Sendi está tramando algo terrível. Ele arruma uma mala conversando com Hassan, dizendo que o pai dele vai ser muito rico, dono de uma rede de restaurantes. Sully chega e pergunta o que está acontecendo, para onde ele vai. Sendiz avisa que vai para Bandirma ver alguns amigos. Ela pergunta o que ele vai fazer e só recebe como resposta que ele salvará a vida de todos e que não volta para dormir. Meleque pergunta o que aconteceu e Sully, aliviada com a saída de Sendiz, responde com alegria que voltará a subir no palco. No jornal, Duru sai da sala do chefe pulando de alegria porque foi contratada. Ali diz que não se surpreende e que não terá problema nenhum em trabalhar com ela. Ele se desculpa por ter dito besteiras antes e convida Duru para tomar um café para comemorar. Na rodoviária, Sendiz compra passagem para Bandirma. Ao sair, liga para o amigo de lá e descobre que ele não conseguiu o dinheiro que ia emprestar. Sendiz desliga furioso, mas se lembra da vez que ficou na mão de agiotas e Sully contou que conseguiu dinheiro com a mãe dele para salvá-lo. O problema é que isso é mentira, mas ele não faz nem ideia. Volta ao guichê dando coices como um cavalo e troca a passagem. Novo destino é Adapazari, onde mora a mãe dele. Chegando lá, Sendiz não fala nem oi para a mãe, já vai pedindo dinheiro. Ela conta que não tem nada, mas que se quiser podem vender o terreno dos fundos. Sendiz estranha e diz que pensou que ela já tinha vendido esse terreno para dar 8 milhões para Sully. A mãe dele fica surpresa e não consegue nem entender do que o filho está falando. Ela diz que não deu dinheiro nenhum e que não teria nem de onde tirar tudo isso. Sendiz percebe a mentira de Sully e vai embora xingando a esposa de tudo quanto é nome. A mãe dele fica preocupada com o que vai acontecer com a nora. À noite, Haidar vai ao camarim para avisar Sully que ela entra no palco em 10 minutos e pede que ela não o decepcione. Ela garante que ele não se arrependerá de ter lhe dado uma segunda oportunidade. Zeynep está em casa se preparando para jantar com o marido quando recebe uma ligação de Sully, que a convida para ir até lá com o Sinan ver a grande artista que ela é. Muito humilde, né? Enquanto isso, Meleque está sozinha com o irmão em casa quando Sendiz chega espumando de ódio e gritando por Sully. Ele xinga muito e joga as coisas no chão, assustando as crianças. Sendiz ameaça. Fala para sua mãe que ela cavou a própria cova. Vou embora daqui. A senhora Aicel encontra ele transtornado na rua e decide ir ver as crianças. Quando ela entra na casa, encontra Meleque chorando muito e consola a menina e o bebê. Zeynep e Sinan chegam no restaurante onde Sully canta. Sinan observa que não acha boa ideia, mas Zeynep diz que precisa ver com seus próprios olhos. Sully percebe a chegada deles e sorri, fazendo uma apresentação impecável para ela. Zeynep fica admirada com o talento de Sully, e no final todos aplaudem com empolgação. Mas a felicidade não dura muito.
De repente, Sendiz entra no restaurante furioso, gritando que vai matar ela. Sully fica aterrorizada. Sendiz vai até onde ela está e dá um tapa violento na cara da esposa na frente de todo mundo. Seinep levanta e se coloca na frente para proteger Sully, deixando Sendiz chocado com a sua presença. Ele não esperava por isso. Sinan puxa o canalha e acerta um soco na cara dele. Os seguranças agarram o Sendiz e ele é jogado para fora do restaurante. Enquanto é arrastado, grita ameaças, jurando acabar com a vida de Sully e de todos ali. Seinep ampara Sully, que parece em choque com tudo o que aconteceu. Chegando em casa, Seinep diz para Sinan que tinha certeza que as histórias de paz familiar de Sully eram mentiras e que ninguém pode viver em paz com o Sendiz do lado. Ela fica indignada que ele bateu na mulher sem pensar duas vezes e garante que amanhã, na primeira hora, irá fazer uma denúncia no conselho tutelar. No dia seguinte, Sully senta no sofá com a cara inchada de tanto chorar, enquanto Meleque alimenta o irmãozinho. Sendiz entra em casa nessa hora. Sully se surpreende porque achava que ele estava preso. Ele diz que foi denunciado pelo patrão dela e que agora precisa se defender no tribunal, mas que antes fará um julgamento ali mesmo. Ele pega uma cadeira e se senta de frente com Sully, enquanto manda Meleque sair dali com o irmão. A menina se recusa a deixar a mãe sozinha com esse monstro. Sully pede para a filha ir ficar na vizinha, que está tudo bem. Meleque obedece e sai com Hassan. Sendiz mostra o canivete para Sully. Ela começa a gritar e manda ele matá-la logo se é isso que quer. Meleque escuta tudo do lado de fora com o irmãozinho no colo e fica apavorada. Sully continua gritando, dizendo que é a desgraçada que sempre salva ele, que ele sempre estraga a vida dela e ela, muito trouxa, sempre perdoa ele. Até mesmo quando tentou matar a filha dela e quando a abandonou com Nekimi, sem ter ideia do que ela teve que passar, mesmo assim ela perdoou. Por fim, Sully grita: "Me mata agora!" Sendiz fica petrificado ao ouvir sobre Nekimi e pergunta o que foi que ele fez. Sully responde: "Que você acha? Nekimi fez o impensável comigo", Sendiz. Ela conta que pensou que ele ia salvá-la, mas deveria estar louca por pensar isso. Teve que sofrer, aguentar e deixar que Nekimi fizesse o que queria, porque foi abandonada pelo marido quando mais precisou. Sendiz pega o canivete e manda ela repetir o que disse que Nekimi fez com ela. Tremendo de raiva, ele pergunta: "O bastardo do Hassan é filho de Nekimi?" Sully responde que ele está sendo ridículo. "É claro que o menino é seu. Como pode dizer algo assim?" Sendiz sai furioso e encontra com Meleque lá fora, que vê o canivete na mão dele. Ele guarda e vai embora. No conselho tutelar, Seinep conversa com o diretor. Ele diz que, infelizmente, essas histórias são muito frequentes e promete pedir para alguns colegas averiguarem a situação na casa de Sully. Dois assistentes sociais vão até a casa de Sully e pedem para entrar para avaliar as condições em que vivem as crianças. Sem alternativa, ela acaba aceitando. Os assistentes observam a bagunça e a sujeira da casa. Eles perguntam por que Meleque não foi à escola e ela fica sem saber o que dizer. Sully mente que é feriado só na escola dela, mas nem ela acredita nessa mentira descabida. Sendiz vai até a empresa de Nekimi e chega gritando como um louco. Elias intervém, mas Sendiz está transtornado e mostra o canivete dizendo que vai matar o desgraçado. Na casa de Sully, os profissionais sugerem que ela deixe os filhos no abrigo temporariamente, enquanto estabelece uma vida melhor, em um lugar mais apropriado, e depois pode voltar a ter a guarda deles. Sully se revolta, dizendo que os filhos estão ótimos, e expulsa os dois da casa. Antes de sair de vez, a mulher sugere que Sully visite o abrigo para conhecer,
Mas antes mesmo de terminar, Sully bate a porta na cara dela. Meleque coloca Hassan no chão e corre atrás dos assistentes. Lá fora, ela ouve o homem comentando que a senhora Zeynep tinha razão, que eles estão vivendo numa situação horrível. Quando eles percebem que a menina está ali, aproximam-se para que ela faça uma pergunta. Se formos para o abrigo, vocês prometem que eu vou ficar junto do meu irmão? Eles trocam olhares tristes, entregando qual seria a resposta. No escritório, Elias conversa com Sendiz e pergunta o que ele iria ganhar matando Nekime. Ele manda o homem para o cemitério, mas acaba na cadeia. Aí vem a ideia mais absurda que você já ouviu. Elias afirma que se fosse ele, venderia Hassan. Isso mesmo, ele sugere vender a criança. Depois ele pode castigar Sully e ainda vai ter dinheiro por negociar o menino. O canalha do Sendiz fica interessado na proposta. Que horror! Na loja, Zeynep surpreende Gunu, que fica muito feliz com a visita. As duas vão tomar café e Zeynep pede desculpas por ter sido tão dura com ela e agradece por mais uma vez a mãe proteger a Turna. Gonu respira aliviada por Zeynep não estar mais brava com ela. Zeynep diz que gostaria de estar aliviada também, mas não consegue, porque tudo parece ter voltado ao início. Ela começa a contar para a mãe o que aconteceu no restaurante na noite passada. Sully acorda com o Hassan na sua cama e sente cheiro de fralda suja. Ela chama Meleque para dar banho no menino, como se essa não fosse a obrigação dela como mãe. Mas Meleque não responde. Sully levanta para procurar e nota que a menina sumiu. Zeynep conta para Gonu que foi até o conselho tutelar, mas explica que o maior problema é que Turna ficaria destruída se separassem ela de Hassan no abrigo. Por isso não fez a denúncia e pediu para que esperassem um pouco. Gonu diz que esperar não vai mudar nada e que as crianças estão muito mal cuidadas. Zeynep conta que conseguissem convencer a Sully de entregá-los por vontade própria, não precisariam ficar separados para a adoção. Gonu acha que é impossível, que Sully jamais os entregará. O telefone de Zeynep toca. É Sully, exigindo saber onde Meleque está. Zeynep diz que não tem nem ideia e pergunta se não está na casa da vizinha. Sully desliga na cara, deixa Hassan sozinho em cima da cama e vai até a casa da vizinha. Zeynep fica apavorada com o sumiço da menina. Nesse momento, elas escutam alguém batendo na porta e Gonu vai atender. É Meleque, desesperada e chorando muito. Gonu fica chocada vendo o estado da menina e tenta acalmá-la. Meleque implora por ajuda da senhora Pateta. Vão tirar meu irmãozinho de mim, vão nos separar. Zeynep aparece e tenta se aproximar, mas Meleque rejeita agressivamente a mãe e grita: Não me toca, é tudo culpa sua. Zeynep fica sem reação diante da rejeição da menina. Sully volta para casa depois de não achar Meleque na vizinha e encontra Sendiz tirando Hassan da cama. Ela pergunta o que ele está fazendo e o canalha, frio como gelo, responde: Estou pegando o que é meu. Meu Deus! Sendiz está sequestrando o Hassan? Será que esse monstro vai ser capaz de vender o menino mesmo? Sinan confessa que sabia sobre Turna há meses e Zeynep tira a aliança. Sendiz descobre a verdade sobre Hassan e olha, Sully revela para Meleque que Hassan não vai voltar nunca mais e a menina diz algo que vai destruir o coração de Sully. Meleque corre desesperada pelas ruas fugindo de Zeynep, que corre atrás da menina junto com Gonu gritando Turna, Turna! Depois de muito correr, elas percebem que perderam a menina de vista. Ela se escondeu atrás de um muro e as duas passaram batido. Na casa de Sully, Sendi está furioso tentando levar Hassan. Ele acusa Sully de traição, gritando que ela fez ele acreditar que o bastardo de outro homem era filho dele. Sully responde que o menino não é bastardo e é sim filho dele.
Mas Sendiz continua afirmando que ela não tem como ter certeza disso. Sully tenta proteger o bebê que não para de chorar. De repente, o telefone de Sendiz toca. É Elias avisando que já conseguiu o cara certo para negociar a venda do bebê. Sully consegue pegar Hassan enquanto Sendiz tenta descobrir para onde levará o menino. E ele alerta: não saia daqui ou será muito pior. Elias avisa que primeiro vai fechar a negociação e depois Sendiz leva o bebê. Sully avisa: se você fizer alguma coisa com Hassan, você vai se arrepender muito. Sendiz, frio e sem coração como sempre, diz que, pelo contrário, vai viver muito tranquilo, graças ao bastardo. Mal sabe Sully que isso significa viver bem com o dinheiro da venda do filho. Antes de sair, Sendiz ameaça que se Sully sair dali com o bebê, ele matará os dois. Na loja, Zeynep e Gonu voltam desesperadas com o sumiço de Turna. Zeynep fala para Gonu ligar para a vizinha de Sully enquanto ela continua com as buscas. Se não acharem nada, Gonu vai chamar a polícia. A vizinha Aicel encontra Meleque na rua chegando em casa e conta que todo mundo está procurando por ela. Meleque mente dizendo que nada aconteceu e corre para dentro de casa quando ouve Hassan chorando. Sully pergunta onde ela foi e Meleque diz que saiu para caminhar enquanto o irmãozinho dormia. Ela percebe que a mãe está arrumando tudo para sair e pergunta aonde vão. Sully responde de forma seca: você não vai a lugar nenhum. A senhora Aicel avisa Gonu que a menina já está em casa. Gonu pede para a filha ter paciência, porque será pior se ela for ver a Turna agora. Sully manda Meleque se despedir do irmão, rápido. A menina pega o bebê no colo e começa a chorar, dizendo que não vai se afastar dele. É uma cena de partir o coração. Sully revela de forma cruel: vou levar o Hassan para um abrigo, não consigo mais cuidar de vocês dois. Ela preferiu dizer isso do que a verdade. Meleque fica desesperada, abraçando o irmão e chorando muito. Com muita tristeza, ela pergunta: isso é culpa da professora Zeynep, né? Sully mente, confirmando sim que tudo que estão passando é culpa de Zeynep, quando na verdade ela está tentando proteger o menino de ser vendido por Sendiz. Com muito sacrifício, Sully tira a ação de Meleque, mas a menina não consegue parar de chorar e implorar para a mãe não levar ele. Numa última tentativa, Meleque se agarra nas pernas da mãe, tentando impedir ela de sair. Ela promete: não vou deixar ele chorar mais. Posso trabalhar para ajudar nas contas. Por favor, não leva ele. Sully puxa a perna e sai, deixando Meleque desesperada, chorando sozinha no chão. Muito nervoso, Sendi está com Elias e o traficante de crianças que avisa que metade do pagamento é agora e metade depois da entrega do menino. Por coincidência, Sinan estava trabalhando na segurança de um hotel onde eles se encontraram. Quando ele entra na sala de segurança, acaba avistando Sendiz numa das câmeras saindo com homens suspeitos. Sinan pede licença e sai correndo. Ele consegue alcançar Sendiz no caminho e pergunta o que ele estava fazendo com aquele homem, que reconheceu como traficante de crianças dos tempos em que era delegado. Sinan garante que vai pagar se alguma coisa acontecer com essas crianças. Sendiz debocha de Sinan, diz que ele não vai fazer nada porque não é mais da polícia e ameaça: se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Ele manda Sendiz fazer o que quiser, mas avisa que terá que pagar o preço depois. Sinan vai até a delegacia e fala com seu ex-colega policial, alertando que espera qualquer coisa de Sendiz, que tem certeza que ele vai vender as crianças e que precisam impedi-lo. O policial diz que Sinan pode contar com ele e que esse traficante já estava no radar da polícia. Agora, Sendiz também ficará. Em casa, Meleque ouve a porta abrindo e corre achando que é Sully voltando com o bebê. Mas é Sendiz entrando, exigindo saber onde a mãe dela foi com Hassan. Meleque diz que não sabe. Sendiz já está gritando
lutando com ela quando Sully chega, e sem o bebê. Ela manda Meleque ir para o quarto e ficar lá. Sully revela para Sendiz que levou Hassan para um lugar onde ele não possa vender o próprio filho. Ele surta de raiva, dizendo que não acredita que o filho é dele e que não cairá mais nas mentiras da esposa. Ele exige que ela vá buscar o menino imediatamente ou vai acabar com a vida dela. Meleque ouve tudo apavorada no quarto. Na casa de Seinep, à noite, Duru conversa com a irmã, comentando que não consegue acreditar que Turna agora odeia ela, mas ao mesmo tempo ela consegue entender a menina. Também agiria assim se alguém separasse elas. Duru diz que Gonu tá certa e que Seinep deve dar um tempo para que Turna processe tudo o que está acontecendo. Seinep diz que jamais desistirá da filha e que conquistará o coração de volta. Sinan chega e se junta a elas. Duru elogia o amor dele por Seinep, lembrando que ele sempre está por perto quando ela precisa e ofereceu à irmã um apoio incondicional. Ela reitera: todas as mulheres deveriam ter um homem como meu cunhado. Sinan fica todo cheio. Na casa de Sully, ela encontra Meleque lavando as roupas do irmão no chão do banheiro, em uma bacia. Ela diz que está fazendo isso porque quando ele voltar amanhã, vai voltar sujo. Sully responde friamente: o Hassan não vai voltar. Meleque insiste: tudo bem, então vou guardar as roupas limpas para quando ele voltar depois de amanhã. Sully repete sem nenhum tato: seu irmão não vai voltar nunca mais e te faria bem aceitar a realidade, Meleque. Esqueça Hassan, como se ele nunca tivesse nascido. É isso que farei. Que mãe é essa, minha nossa? Meleque cai no choro e pergunta por que o irmão não pode voltar se até o senhor Sem diz que é ele de volta. Sully, pela primeira vez, fala a verdade. Explica que ele não quer o menino desse modo, ele quer para outra coisa. Meleque começa a gritar que se o Hassan não voltar, ela também vai embora dessa casa. A coitadinha está desesperada, dizendo que o irmão é muito pequenininho e precisa muito delas. Sully responde com frieza: basta, não quero mais ouvir o nome de Hassan. Meleque enfrenta a mãe. Até que meu irmão volte, não vou mais olhar na sua cara e nem serei sua filha. Sully fica abalada com as palavras da menina e começa a chorar. Meleque corre para o quarto para ficar longe da mãe. No bar de Amete, ele pergunta se Sendiz tem novidades sobre a sociedade. Sendiz mente que pode considerar o acordo feito e que, no máximo, depois de amanhã, será seu sócio. Amete avisa o garçom para não deixar o copo de Sendiz vazio, porque agora ele também é seu chefe. Coitado desse rapaz. O celular toca e é Elias, avisando que eles têm um problema. Nuri, o traficante de crianças, cancelou tudo. Antes que Sendiz consiga falar, um outro homem chama Elias e avisa que Necmi chegou. Elias avisa que liga mais tarde e desliga rapidamente. Isso faz com que Sendiz se lembre do que Sully contou sobre o abuso de Necmi e agora vai saber o que se passou na cabeça dele. Mas coisa boa não era. Na casa de Seinep, ela está cortando salada para o jantar, ainda muito triste. Sinan persegue que ela está distraída e pede para fazer no lugar dela, com medo que a esposa se corte. Sinan diz que entende ela estar triste por causa de Turna, mas afirma que Seinep precisa dar um pouco de tempo para a menina, que logo tudo ficará bem. Sinan promete fazer a melhor salada do mundo, mas já no primeiro corte se suja todo de tomate. Ele ri da própria bagunça e vai para o quarto para trocar de camisa. Enquanto isso, Seinep recebe uma ligação de Caide, que pergunta se aconteceu alguma coisa. Seinep diz que sim, mas não quer falar disso agora. Caide lembra que estará lá sempre que a filha precisar. No quarto, Sinan procura uma camisa limpa e encontra uma caixinha no meio das roupas de Seinep. Abre e vê um canivete suíço junto com um bilhete. É a surpresa de aniversário que Seinep preparou para ele.
Caide conta para Ganzi que irá contar toda a verdade para Seinep e que fará isso sozinha. Ganzi protesta. Ela diz que também tem culpa, porque sabia de tudo desde o início. Mas a mãe responde que quem inventou a mentira foi ela, por isso a responsabilidade também é só dela. Caide afirma que Seinep nunca deve descobrir que Ganzi e Sinan sabiam de tudo. Mas a verdade já está vindo à tona sem que ela saiba. Seinep entra no quarto e vê Sinan segurando seu presente e fica surpresa por ele ter achado, já que pensou que tinha escondido muito bem. Sinan diz que é lindo tudo que ela escreveu no bilhete e lê em voz alta, emocionado. Por me conhecer melhor que eu mesma e ser meu amigo. Te agradeço por me sustentar sempre que caio. Feliz aniversário, meu queridíssimo esposo. Seinep diz que sente muito mais por ele, mas só conseguiu escrever isso. Maltratado pela culpa e pelo peso na consciência, Sinan decide contar toda a verdade. Seinep, eu soube que Turna estava viva há meses atrás. Eu queria contar, mas não tive coragem. Seinep levanta revoltada e não consegue entender o que Sinan está dizendo. Ela pergunta se ele fez isso por medo de ser esquecido por ela. Sinan tenta falar, mas Seinep não deixa. Indignada, ela quer saber como ele pôde esconder algo assim, mesmo vendo tudo que ela sofreu todos esses meses, que está tentando, mas não consegue compreender, e repete: tudo isso foi porque não queria me dividir com a Turna. É isso, Sinan. Você tinha medo que eu não me casasse com você se encontrasse minha filha. Sinan não consegue nem se defender. Seinep culpa Sinan por ter perdido a filha e grita: Turna é a pessoa que mais amo nesse mundo e agora me odeia por sua culpa. Como você foi capaz de fazer isso comigo? Não consigo acreditar que você seja tão egoísta. Sinan sai do quarto muito chateado. Seinep fica arrasada por tudo que descobriu da pessoa que mais confiava. Ela tira a aliança do dedo e coloca sobre a cama, ao lado do presente que causou a discórdia. Já na casa de Suli, ela entra no quarto e vê Meleque deitada do mesmo jeitinho. Manda a menina levantar e ir comer alguma coisa, mas ela nem se move. Suli tenta puxar a coberta, Meleque puxa de volta e se nega a falar com a mãe, como tinha prometido. Suli manda Meleque fazer o que quiser então, com aquela grosseria habitual. Assim que ela sai, Meleque pega as roupas do irmão e as cheira, morrendo de saudade e preocupação. Na rua, Sendiz observa Nekme saindo de carro com seus capangas e jura, vai acabar com todos ali. Ele chama um táxi e manda seguir o carro. Num restaurante, Nekme se diverte com a amante da vez. Ele sai da mesa caindo de bêbado e vai ao banheiro. Lá dentro, dá de cara com Sendiz e seu canivete. Sendiz manda o homem fazer seu último desejo e grita que acabou de descobrir o que ele fez com Suli e que, além de tudo, engravidou ela. Agora ele irá para o inferno. Nekme fica confuso com a história de filho e revela que não pode ter filhos. É impossível que Hassan seja dele, porque ele sempre foi infértil, e os filhos adultos que tem, na verdade, são os sobrinhos que ele adotou. Sendiz diz que não acredita nele, mas Nekme jura que é verdade e que faz até DNA se ele quiser. O homem enche a mão de Sendiz de dinheiro e implora para que ele o solte. Em casa, Meleque pega o brinquedo feito de meia que fez para o Hassan. Suli flagra a menina colocando os sapatos para sair e pergunta aonde ela vai. Meleque responde fria, para casa da senhora Aizel, e sai de casa. Seinep chega na casa de Caide com mala e cuia. Ela é recebida por Ganzi e já conta para a irmã que vai se divorciar de Sinan. Caide desce e pergunta o que aconteceu. Seinep responde sem rodeios. Você escutou bem, mãe. Sinan sabia que Turna estava viva e decidiu não me contar. Caide fica em choque com a revelação. Seinep diz que sente que tudo que viveu foi uma mentira
e pede para morar com a mãe por um tempo. Caide está fora de si, nem mesmo escuta o que ela está falando, está dominada pelo medo. Caide tenta justificar o que Sinan fez, porque, é claro, ela fez muito pior. Mas acaba sendo interrompida por Ganzi, que diz que não é hora de conversar sobre isso, que Zeynep precisa descansar. Zeynep agradece, sem saber que as duas foram muito piores que Sinan, sua mãe que inventou a mentira e Ganzi a cobertou desde o início. Quando ficam a sós, Ganzi pede para a mãe não falar nada para Zeynep, porque agora ela precisa delas. Caide diz que não pode permitir que Sinan leve toda a culpa, mas Ganzi a convence a se calar para que Zeynep não perca o marido e a mãe de uma vez. Meleque chega no abrigo e pergunta se Hassan está lá. A moça diz que não, e Meleque fica apavorada pensando que entregaram o menino para adoção. A funcionária conta que Hassan está no médico, porque todas as crianças que chegam no abrigo passam por esse cuidado. Mais tranquila, Meleque pede para esperar o irmão chegar e vai até o jardim, onde se senta na escada. Zeynep sente a falta da aliança em seu dedo. Ela está sobrecarregada com tudo o que aconteceu. Meleque foge do abrigo com Hassan e se esconde num lugar que ninguém imagina. Sendiz tem um momento de arrependimento que vai chocar vocês. E olha, Zeynep vira a principal suspeita do desaparecimento e pode ir presa. Já deixa seu like e se inscreve porque esse episódio é impossível de pausar. No abrigo, Meleque está esperando sentadinha na escada quando vê Hassan chegando no carrinho com uma mulher. Ela corre emocionada. A assistente social pergunta a idade de Meleque para estar andando sozinha por aí. Ela responde que tem 8 anos e meio e já emenda. Quer ir ao parque com Hassan passear um pouquinho. A mulher responde que é impossível, que não pode liberar um menino tão pequeno para sair com a irmã, que também é tão pequena. Ela diz para Meleque levar a mãe, que poderão passear com ele. Meleque começa a chorar, dizendo que está sentindo muito a falta do irmão e implora para que deixem ela ficar um pouquinho com ele. Com pena, a mulher decide deixar Meleque ficar com Hassan no pátio por um tempinho. O bebê sorri muito para a irmã, feliz demais por estar com ela novamente. Em casa, Sully encontra uma meia de Hassan perdida no sofá e a segura com tristeza. De volta ao abrigo, Meleque brinca com Hassan enquanto a assistente social observava eles de longe. Algumas crianças chegam da aula e por isso a mulher entra no prédio momentaneamente. Meleque percebe a chance que tem nas mãos. Ela dá uma risadinha porque já tem tudo decidido na cabeça. Vai fugir com Hassan. Ela sai correndo do abrigo, empurrando o carrinho, tomando cuidado para não ser vista por ninguém. Na casa de Sully, ela ouve a porta abrir e pensa que é Meleque voltando, mas é Sendiz. Ele senta ao lado dela no sofá e não fala nada. Quando Sully tenta se levantar para se afastar dele, Sendiz segura o braço dela e pede: não vá. Ele pergunta por que a esposa deu o nome de Hassan para o filho deles e diz que é um lindo nome, que gosta muito. Sendiz fala que teve um grande amigo na infância que também se chamava Hassan. O que posso fazer para te convencer de que o filho é seu? Pergunta Sully. Sandy surpreende dizendo: eu já sei que o filho é meu. Nesse momento, ele se abre e fala que é filho de uma prostituta e que cresceu contando os homens que entravam e saíam de sua casa. E então ele pergunta: o que esperava de mim? Sou um homem que não pôde nem proteger a própria mãe. Sendiz conta que cada vez que a porta da casa se abria, ele pensava em matar o homem que por ali entrava, e que até o dia de hoje ele ainda não conseguiu proteger a mãe e nem a esposa. Não estive aqui quando você precisou de mim. Não consegui te salvar de Necne. E ainda ia vender meu filho, Sully. Sendiz não aguenta e começa a chorar, admitindo que não é um bom homem. Sendiz deita a cabeça no colo dela, chorando muito. Sully resiste um pouco, mas começa a fazer carinho no cabelo do marido e afirma que ele não é um homem ruim. No abrigo, o diretor é comunicado do sumiço de Meleque e Hassan e manda chamar a polícia imediatamente. Uma viatura chega na casa de Sully. Sendiz atende a porta e o policial pergunta se ele é o pai de Hassan. Ele conta que o menino sumiu do orfanato e que os pais terão que acompanhá-los até a delegacia.
A vizinha Aicel ia passando e pergunta a outro policial o que aconteceu, mas ele não fala nada. Sendiz e Sully acabam aceitando ir e acompanham o policial, entrando na viatura. Aicel observa atenta, com muita preocupação. Na delegacia, Sendiz afirma que tem certeza absoluta que Zeynep está envolvida nisso tudo. Ele avista Sinan mais para frente e diz que aí está a prova do envolvimento da professora. Sully começa a gritar com Sinan, mandando ele avisar a esposa que deixe os filhos dela em paz. Sinan manda levarem e Sendiz vai fazendo ameaças de que fará o ex-delegado pagar caro por tudo que fez para eles. Sinan assiste o depoimento dos dois através das câmeras. Na casa de Gonu, ela recebe a notícia do sumiço das crianças através de Aicel e fica muito nervosa. A senhora Zeynep espera que isso não tenha nada a ver com a neta, e Gonu responde que é claro que não, mas fica pensativa e começa a suspeitar de Zeynep. Na sala de interrogatório, Sendiz e Sully acusam Zeynep ao mesmo tempo, contam a história do primeiro sequestro e afirmam que só pode ser ela que está com Melek e Hassan. O policial pergunta a Sinan se Zeynep pode estar envolvida, mas ele não faz a mínima ideia. O rapaz diz que Zeynep terá que vir prestar depoimento. Caide recebe a ligação de Sinan e tenta falar sobre a questão da separação dele com Zeynep. Sinan não deixa nem ela terminar e solta que tem uma emergência maior agora. Turna e o irmão estão perdidos e Zeynep precisa ir à delegacia dar depoimento. Caide diz que levará Zeynep e rapidamente tenta voltar ao assunto da mentira e de que sabe que tem culpa no que está acontecendo com eles. Sinan garante que não contou e nem irá contar nada a Zeynep sobre o envolvimento da mãe na mentira de morte de Turna. Caide respira mais aliviada. Gonu está aflita porque o celular de Zeynep está desligado. Ela decide então ligar para Caide, que atende e diz que já está sabendo de tudo, que Zeynep está em casa e que irão à delegacia, prometendo mantê-la informada. Caide sobe até o quarto de Zeynep e bate na porta, mas não tem resposta. Ela entra e percebe que a filha não está. A empregada informa que Zeynep saiu cedo, logo depois dela. Caide fica nervosa pela empregada não ter contado antes para ela, como se a coitada pudesse adivinhar. Bem nessa hora, Zeynep chega em casa e estranha a preocupação da mãe. Caide revela a notícia. Turna desapareceu com o irmão. Por um momento pensei que você estivesse envolvida. Melek chega com Hassan em uma casa vazia, aquela que a vizinha Aicel mobiliou para o filho que cancelou o casamento. Ela conta para o irmãozinho que, em segredo, pegou as chaves que estavam penduradas, que sabe que é errado, mas que precisava fazer isso porque ali será o esconderijo deles. Melek vai até a cozinha procurar comida, mas a geladeira está vazia. Ela se lembra que a assistente social deixou algumas bolachas no carrinho do Hassan. Pega e oferece para o bebê. Zeynep chega com a mãe na delegacia. Sinan pergunta como Zeynep está, mas ela ignora completamente. Na sala do delegado, Caide conta todos os detalhes dos últimos encontros entre Melek e Zeynep. O delegado informa que as casas de Caide e Sinan já foram revistadas, mas não encontraram nada relacionado com as crianças. Mas ele alerta. Descobriu que ela foi conversar com o conselho tutelar sobre os meninos e que, devido ao crime que Zeynep cometeu há algum tempo atrás, sequestrando Turna, ela é a principal suspeita. Se tiver envolvida nisso, será condenada à prisão. Zeynep diz que sabe bem e que essa é a razão para que não tenha feito nada disso. Só foi até o conselho tutelar porque estava preocupada com a situação das crianças, maltratadas naquela casa. Caide argumenta que Zeynep estava proibida de se aproximar de Melek por 6 meses, mas já se passaram quase 2 anos. O delegado afirma que, mesmo assim, Zeynep jamais poderá adotar Melek legalmente. No esconderijo, Melek dá comida para Hassan e afirma que sempre estarão juntos, por isso não falará para ninguém que estão ali. No corredor da delegacia, Sully avança em Zeynep enfurecida. A ingrata xinga a professora de tudo que é possível e ainda ameaça matar ela. Os policiais seguram Sully e Sendiz, que são retirados da delegacia.
Sinan pergunta se Zeynep está bem. Ela responde com frieza que não está bem e que é para ele parar de perguntar isso. Sinan afirma para o amigo policial que precisa encontrar essas crianças urgente. Sully e Sendiz chegam em casa. Ele se impressiona com o silêncio da casa vazia, dizendo que não é tão ruim assim. Pelo menos estão sozinhos. Mas tenta animar Sully, dizendo que em algum momento vão encontrar as crianças. Sully repete que odeia Zeynep, que tem uma cara de mosca morta e que não entende o que Sinan viu para se casar com ela. Sendiz faz uma proposta. Assim que acharem as crianças, podem se mudar para Bodrum. Diz para ela não se preocupar com dinheiro, que isso ele resolverá. Na casa de Caide, Zeynep anda de um lado para o outro muito preocupada. Ganzi tenta tranquilizar, dizendo que Meleque é muito inteligente e deve ter encontrado um lugar para ficar com o irmão. Ela confia que senão vai conseguir encontrar os dois. Zeynep aproveita para falar que no dia seguinte dará entrada no divórcio. Caide implora para a filha pensar com calma, mas Zeynep não quer saber. Diz que sente que não o conhece mais e não consegue nem mesmo olhar na cara dele. Acabou tudo. Ganzi e Caide se olham, cúmplices, com medo de serem as próximas. Ali encontra Sinan bebendo sozinho e sugere que bebam juntos. Ele conta que juntou as peças e descobriu que foi Caide quem criou toda a mentira da morte de Turna. Mas ele ficou com uma dúvida. Por que Sinan está aceitando ser o culpado de tudo? Ele afirma que cedo ou tarde, Zeynep descobrirá tudo. Sinan diz que se Ali respeita Zeynep, vai manter a boca bem fechada sobre isso. Ele se levanta e vai embora, deixando Ali sem as respostas que queria. Na manhã seguinte, Meleque coloca Hassan no carrinho para ir procurar algo para comer. Sully vê Sendi saindo e pede para ele esperar para procurarem as crianças juntos. Ele responde que não era isso que ia fazer. Sully fica revoltada pelo pouco caso dele com os filhos. Os dois brigam e Sendi sai dizendo que tem mais o que fazer. Sully não aprende mesmo, continua confiando nesse homem. No parque, Meleque empurra o carrinho até um banco e senta cansada. Ela também está com fome. Ali do lado, ela vê uma mulher fazendo arranjos de flores e se aproxima, perguntando se pagaria se ajudasse a arrumar os buquês. A mulher diz que não e manda a menina sair. Meleque tenta explicar que só quer trabalhar, mas a mulher não quer saber. Uma menina aparece querendo comprar flores para uma amiga, mas quando descobre os preços, desiste, porque acha muito caro. Antes que ela saia, Meleque intervém e mostra uma coroa de margaridas mais barata como sugestão. A cliente gosta da coroa e decide comprar. Meleque dá uma risadinha para a vendedora de flores. Pelo jeito e com muita inteligência, ela conseguiu o que queria. Aicel fala ao telefone com o filho e descobre que ele decidiu morar na casa que ela mobiliou. Ela diz que está com a chave da casa, mas quando olha para a parede, descobre que a chave não está lá. Um chaveiro abre a porta da casa para Aicel. Ao entrar, ela encontra a casa bagunçada e na mesinha de centro, uma chupeta. Ela entendeu tudo. Meleque estava escondida ali com o Hassan. Meleque corre atrás de Zeynep gritando mamãe, mamãe, e se joga nos braços dela pedindo para nunca mais deixá-la. Mas calma, porque a emoção vem acompanhada de muito perigo. Deixa o like e se inscreve agora. Esse capítulo tá demais. No parque, Meleque pega várias tiaras de flores e sai oferecendo para as pessoas. Ela volta com as mãos vazias, conseguiu vender tudo. A florista fica impressionada e entrega o dinheiro que combinaram. Meleque pergunta animada: Posso voltar amanhã? A florista diz que não vai estar lá, que só volta a vender ali na semana que vem. Meleque diz que volta na semana que vem, então, e mostra o dinheiro que ganhou para Hassan com muita alegria. Ela vai embora empurrando o carrinho. Será que irá encontrar a vizinha lá na casa? A campainha toca sem parar na casa de Caide. Ela vai atender e Sully está na porta exigindo saber onde está sua filha. Caide tenta barrar a entrada avisando que Zeynep não tá, mas Sully invade a casa e fica gritando e xingando.
As duas começam a discutir na sala. Sully continua gritando por Zeynep e diz que não acredita em Caide, já que ela foi capaz até de inventar um túmulo falso para enganar a própria filha que estava em depressão. Zeynep chega bem nessa hora, mas não conseguiu ouvir o que Sully disse e pergunta do que estão conversando. Sully exige: "Quero meus filhos de volta, Zeynep." Ela diz que vai saber que tipo de plano a professora armou com a ajuda da mãe torta dela, que deu muitas oportunidades, mas Zeynep arruinou todas, e que daqui para frente tudo vai ser diferente entre elas. Caide perde a paciência e berra: "Sai da minha casa agora ou eu chamo a polícia." Sully sai, mas antes ameaça Zeynep: "Se você tiver algum cérebro, deveria ter medo." Zeynep fica preocupada com a mãe que acaba de passar por tanto nervoso recém-infartada. Sendiz e Armete chegam no restaurante depois de Sendiz tirar dinheiro sabe Deus de onde para entrar na sociedade. Lá eles encontram polícia por todo lado. Armete pergunta o que está acontecendo. Um homem responde que é uma inspeção de rotina, começa a falar tudo o que está errado do estabelecimento e pede a licença. Armete sai para buscar a papelada e Janer, o policial amigo de Sinan, aparece perguntando se outro agente encontrou algo. Sendiz vai até ele e pergunta o que ele pensa que está fazendo o que ele faz ali. Janer responde que é uma inspeção de rotina e não tem nada a ver com ele. Sendiz ameaça: "Diga a seu ex-chefe que não se meta comigo, que saia do meu caminho. Juro por meu filho que se esse homem continuar me pressionando, farei algo para que ele aprenda a se comportar." Janer vai embora, mas adverte: "Se tiver um probleminha sequer aqui, eu me encarregarei pessoalmente." Meleque chega com Hassan na casa onde estava escondida, mas ao abrir a porta, vem a surpresa. Gonu e Aisel estão lá dentro esperando por ela. Gonu dá papinha para Hassan e chama Meleque para ficarem em sua casa, porque não é certo ela ficar sozinha ali com o irmãozinho. No entanto, a menina faz que não ouviu. Gonu olha para Aisel sem saber o que fazer. Anoitece e Zeynep continua preocupada com a falta de notícias de Turna. Enquanto isso, Meleque já está na casa de Gonu e a senhora Zeynep brinca com Hassan. O clima é de acolhimento e carinho. Meleque pede para a vovó contar um conto de fadas. A senhora Zeynep promete contar, mas fala que seus contos são mágicos e as crianças que os ouvem crescem muito rápido. Meleque pula de alegria. Ela quer ser grande para poder cuidar do irmão e se livrar da família que tem. Gonu liga para Zeynep e avisa que tem boas notícias. A Turna e o irmão estão aqui na minha casa. Zeynep fica extremamente aliviada e diz que está indo imediatamente para lá. Gonu implora que Zeynep espere e não vá agora, porque prometeu à Turna que não contaria para ninguém, por isso está ligando escondido para avisar. Zeynep aceita e pergunta como as crianças estão. As duas combinam de se ver pela manhã para conversar melhor. No dia seguinte, Gonu fala ao telefone com uma amiga e agradece pela ajuda. Vai levar as crianças para a casa dela. A senhora Zeynep escuta a conversa e pergunta o que Gonu está fazendo. Ela pede desculpas, mas diz que vai se esconder com as crianças, porque elas precisam de sossego e paz. A sogra pergunta como ela e as crianças vão ter sossego como fugitivas. Gonu explica que não tem alternativa. Se não fizer, Zeynep fará sem pensar e pode até ser presa se for vista com eles. A senhora Zeynep pergunta por que Gonu não tenta adotar as crianças, já que Zeynep não pode. Mas Gonu lembra da realidade. Como ficou 24 anos na cadeia, jamais permitiriam que ela adotasse. Ela vai se encontrar com Zeynep e explica que pensou muito, mas fugir com as crianças é a única maneira de resolver as coisas por enquanto. Promete ligar sempre para informar como eles estão. Zeynep conta que sente muito a falta de Turna e queria estar com ela, mas fica tranquila por saber que as crianças estarão bem com Gonu. Só pede para se despedir de Meleque antes de fugirem. Na casa de Gonu, a senhora Zeynep conta mais uma história para Meleque. É um conto sobre uma princesa que tinha uma filha que amava mais do que tudo e que protegia de todos. De forma lúdica, ela conta a história de Zeynep e Meleque, explicando por que a neta afastou a menina quando estava doente e pensava que ia morrer.
Meleque se identifica imediatamente e responde: Tenho certeza que essa menina ficou muito triste. A senhora Seinep concorda, mas pede para Meleque pensar bem. Se soubesse da enfermidade da mãe, a menina ficaria bem mais triste. E continua. A princesa sarou, e assim que despertou, já perguntou da filha, implorando para que buscassem a menina. Todos os guardas do castelo começaram a procurar a filha da princesa, mas como não conseguiram, acharam que um dos guardas achou melhor mentir, dizendo que a menina tinha morrido. Quando a princesa recebeu essa notícia, ficou completamente destruída. Ela se arrependeu de ter voltado à vida, parou de comer e beber por dias de tanta tristeza. Até que, depois de muita tentativa, um príncipe conseguiu que a princesa voltasse a viver. Mas a mãe nunca esqueceu a filha. Meleque limpa as lágrimas emocionada e diz que já conhece o resto da história. Ela dá a desculpa de ir ver Hassan e sai. Nessa hora, Gonu liga e diz que está indo para a loja com Seinep. A senhora responde que venham sim e começa a contar seu plano para que mãe e filha se encontrem. A cena corta para Sinan indo embora do trabalho, já no estacionamento. Quando entra no carro, Sendi surge no banco de trás colocando um canivete no pescoço de Sinan. Os papéis trocaram, ex-delegado. Agora eu é que estou no comando. Vamos dar uma volta. Dirija. Na loja de Gonu, Seinep coloca em prática o plano da avó e fala em voz alta para que Meleque escute. Eu não faço ideia de onde a Turna está, mas sei que está bem. Eu posso sentir no meu coração. Meleque desce as escadas devagar e fica escutando. Seinep continua falando para Gonu. Mesmo que ela não me ame, mesmo que não esteja comigo, saber que está bem e a salvo me basta. Turna é minha filha. Ela é a razão de eu respirar, de viver. Meleque senta no degrau da escada e começa a chorar silenciosamente, tocada pelas palavras da mãe. Seinep continua falando para Gonu. Se um dia ela me perdoar, se me chamar de mãe outra vez e dizer que precisa de mim, estou disposta a lutar contra todo mundo por ela. Nunca deixarei de amar a Turna. A menina fica chorando quietinha na escada, muito emocionada, mas não desce. Percebendo que Turna não vem, Seinep diz em voz alta: Agora vou embora. Ela sai da loja muito triste por não ter conseguido ver a filha. Já na calçada, de repente ela escuta: Mamãe, por favor, não vá embora. Em um momento de muita emoção e alegria, Meleque corre para os braços da mãe, contando que sentiu muito a falta dela e implora: Nunca mais me deixe, mamãe, por favor. Seinep fala que aconteceram coisas muito ruins que a separaram, mas que ela nunca a abandonou e jamais abandonaria a filha. De volta ao carro, Sendis continua pressionando o canivete no pescoço de Sinan, ordenando que ele dirija. Sinan pergunta afinal o que ele quer, e Sendis faz uma lista. Primeiro, deverá parar de segui-lo. Segundo, vai cuidar da própria vida. Terceiro, vai se lembrar das palavras dele e não incomodá-lo mais, porque se sentir pressionado, irá dar um fim no ex-delegado. Se não aproveita uma brecha e acerta uma cotovelada violenta no rosto do crápula. Ele puxa Sendis para fora e agora é Sinan quem está com o canivete. O que você estava falando mesmo? O que acontece se eu te pressionar? Você me confundiu com os lixos do seu mundo. Eu passei a vida toda lidando com ratos como você. Se meteu com a pessoa errada. Some da minha vista. Sendis, mesmo perdendo, ameaça. Voltaremos a nos ver, ex-delegado. Sinan responde com firmeza. Acredite, você não quer voltar a me ver, Sendis. Ninguém manda prender esse homem? Que isso, gente? Na casa de Gonu, Turna está no colo de Seinep e as duas conversam, trocando beijos e carinhos. Gonu aparece avisando que está preparando a famosa sopa de iogurte para Meleque e conta que o Hassan acordou quando ouviu a voz dela. Meleque corre para ver o irmãozinho no quarto. Gonu pergunta para a filha o que farão agora. Turna vai até o quarto e conta para o bebê que a mamãe está lá e que nunca os abandonará. A senhora Seinep observa feliz que seu plano deu certo e Turna, tão inteligente, entendeu tudo. Na sala, Seinep e Gonu conversam preocupadas.
sem saber o que fazer agora. Gonu sabe que se a polícia encontrar Turna com a filha, ela será presa. Turna aparece na sala e pede novamente: Não me deixe, mamãe. Você disse que não ia me deixar. Seinep promete que não a deixará. Na mesma hora, elas se assustam com gritos e batidas na porta. É Suli. Elas correm para se esconder enquanto Gonu vai atender a porta. Gonu vai até a porta e abre, perguntando para que o escândalo. Suli invade a loja gritando e exigindo ver os filhos. Gonu enrola dizendo que as crianças não estão lá e ameaça chamar a polícia. Suli não se importa, corre para dentro da casa. A senhora Seinep pergunta o que está acontecendo e a sem-educação é cruel. Perdi meus filhos, velha. Você nem sabe quanto tempo de vida tem. Não se meta comigo. A senhora fica horrorizada e chama ela de língua de serpente. Sully vai em direção ao quarto, onde elas estão escondidas com o bebê, e abre a porta. Tensão máxima. Seinep, Turna e Hassan estão atrás da porta, prendendo a respiração. Sully não vê ninguém e sai. Ela começa a gritar de novo, exige saber onde estão os filhos e diz que vai quebrar a casa toda. A senhora Seinep dá um basta na situação e enfrenta Sully. Chega! Você está gritando feito louca na nossa casa e nos desrespeitando. Ao invés de gritar aqui, seria bom se pensasse no porquê as crianças fugirem de você. Sully faz pouco e diz que elas são 3 malditas gerações de loucas e que não deve explicações para ela. A avó de Seinep responde que elas não têm que pedir e nem dar explicações para ela, mas que, na verdade, ela deveria responder isso para si mesma. Agora basta! Vá procurar seus filhos em outro lugar. Fora! Sully sai, mas deixa um aviso final. Nunca deixarei Seinep ficar com meus filhos, entendeu? No restaurante, Sem volta e mente para Amete que já resolveu tudo com a polícia e que não vão mais incomodá-los. Amete pergunta do dinheiro e Sem entrega um envelope com o que faltava, dizendo que ganharão muito dinheiro e que tem grandes planos para o lugar. Do nada, retira uma parte do dinheiro que acabou de dar, dizendo que merece como recompensa, e vai embora. Coitado desse Amete, está sendo enrolado na cara dura. Na casa de Gonu, Turna pede para Seinep não ter medo, que ninguém irá separá-las. Gonu chama Seinep para conversar. Ela tem medo que Sully chame a polícia. Sugere ir para a casa da amiga, como estava combinado, mas Seinep não quer se afastar de Turna. Ela diz que a menina precisa ter uma infância normal, ir à escola, que ela é irmã de Hassan, não mãe. A única opção seria achar uma família confiável para adotar as crianças. Ela não consegue pensar em mais nada. Gonu lembra que não é fácil achar uma família e pergunta o que ela vai fazer com as crianças até lá. Seinep diz que terá que entregá-los para Sully, mas não essa noite. No entanto, eles não podem ficar ali, porque Sully pode aparecer com a polícia. Seinep tem uma ideia. Liga para Arzu, colega de trabalho, e pede ajuda. Eles ficam lá essa noite, os 3, juntos. Turna corre abraçar a mamãe muito feliz. Sinan chega em casa e dá de cara com Sully esperando, já afirmando que Seinep está escondida lá com os filhos dela. Ele pergunta se ela combinou com o marido de encher o saco dele. Sully diz que não sabe do que ele está falando, só quer saber os filhos e tem certeza que Seinep levou eles lá. Sinan informa que não, que Seinep nem mora mais lá. Sully não acredita e ele oferece a chave para que ela possa ver com os próprios olhos. A dita cuja fica sem graça, chama ele de louco e pergunta o que vai fazer com as chaves dele. Antes de ir embora, ela avisa: Nunca deixarei Seinep ficar com meus filhos, entendeu? Seinep se prepara para sair com as crianças e pede para Gonu não contar nem para Caide, por causa do infarto que ela sofreu há pouco. O celular dela toca e é Ganzi, avisando que está com os papéis do divórcio prontos para enviar para Sinan. Ela pergunta se a irmã não quer esperar um pouquinho para pensar melhor nisso. Seinep diz que quanto antes resolver isso, melhor, e afirma: a decisão já está tomada.
Jamais poderia continuar casada com alguém que mentiu assim, especialmente sobre Turna. Ela avisa que está indo dormir na casa de uma amiga para distrair a cabeça. Será que a consciência de Ganzi não pesa? Ela e a mãe são as maiores culpadas dessa mentira, mas é Sinan quem está pagando tudo sozinho. Gente, eu tô chocada até agora. Você acha que Zeynep vai conseguir manter as crianças escondidas? Ou Sully vai acabar descobrindo e chamando a polícia? E o Sinan? Será que ele vai contar para Zeynep que a Caide que inventou tudo isso? Ou vai continuar levando a culpa sozinho? Eu preciso saber o que você achou dessa reconciliação de Zeynep com Turna. Foi emocionante demais, né? Comenta aí que eu quero ler cada comentário. Se você chorou junto comigo nesse episódio, muito obrigada por estar aqui. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Ah, e compartilha com quem precisa ver essa cena linda. Amanhã tem mais e já vou avisando. A situação vai ficar muito mais complicada. Prepara o coração. Até amanhã. Tchau, tchau.